André, o que é que você achou dessa manifestação de ontem? Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui nessa bancada tão prestigiada. Eu achei que. Eu também não esperava, eu achei que ela foi maior do que eu imaginava, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, é, eu achei que foi muito a bolha, né? Ela não foi uma manifestação que ampliou. Ela é uma manifestação, acho que das mais radicais. O público ficou muito focado na bolha bolsonarista, é, mais radical. Acho que em outros momentos a gente teve, sempre teve essa bolha geralmente está presente, mas você tem mais, digamos, gente mais moderada, se é possível dizer isso. Você tinha um outro tipo de perfil de público, eu acho que ontem, é, tanto Ontem com era esse bolsonarista raiz mesmo, né? país num nível hard, pesado, assim, né? Aí você vê o vídeo que abriu o programa, o cara pedindo intervenção militar. Parece que a gente voltou no tempo, né? Então, assim, eu acho que ontem. E aí é por isso também que eu acho que foi um pouco maior. É engraçado. E a gente tem que reconhecer que esse movimento mais de extrema-direita conseguiu levar muita gente para a rua nos últimos anos. Então a gente olha 37 mil pessoas, é muita gente. A gente considera pequeno porque eles já botaram muito mais. Se você for comparar, obviamente, com o auge desse movimento, eles estão muito em baixa. Isso tá. Eu acho que ontem foi um soluço de, opa, foi um pouquinho maior do que as últimas, mas eu acho que não vai se sustentar. Até porque a tendência é que, primeiro, isso, não vejo isso influenciando em absolutamente nada no STF. E e vejo isso, inclusive com o discurso das pessoas que lideraram as manifestações, na realidade, estão radicais no nível em que estão atrapalhando. Bolsonaro, na realidade, vai ser mais atrapalhado por isso do que ajudado. É isso que eu acho. Não, eu concordo com você. Eu acho que foi um espasmo do movimento bolsonarista. Os que, os bolsonaristas mesmo de verdade, esses que a gente chama de raiz ou de que seja, esses estavam mais ali, desestimulados em casa. Bolsonaro vai ser caçado, não sei o quê, vai ser condenado, etc e tal, e meio desanimados com a Sim. coisa. E aí, na hora em que aparece o seu Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na maior potência militar e econômica ainda do mundo, que corre o risco de perder Pelo menos a esse econômica. galardão, Militar, eu acho esse que não galar... tem. Não, o militar não perde, não, mas o econômico ele deve perder para a China em breve. Mas enfim, mas daí aparece o seu Jair Bolsonaro, cutucado lá pela dupla infernal Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan, e Neto, no último ditador do ciclo de generais de 1964, general João Batista de Oliveira Figueiredo. Aí aparece a dupla que cutuca o Trump, que não está informado direito sobre os assuntos do Brasil, ele nunca se preocupou com a América Latina. Aliás, não somente ele, mas outros presidentes americanos também não, porque sempre consideraram a América Latina ali o quintal dos Estados Unidos. E aí o Trump compra a ideia de sair vinculando o tarifaço, que ele poderia fazer do tamanho que ele quisesse. Todo país é soberano para impor as tarifas que queira, depois negocia, não negocia, baixa, sobe, enfim. Mas ele não tinha o direito e não deveria ter vinculado o tarifaço a, a um eventual recuo do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Bolsonaro. Aí passa a ser uma intervenção completamente descabida, sem tamanho, na soberania do Brasil. Uma intervenção em assuntos internos do Brasil. Eu acho que Quando isso ele faz isso, aí eu acho que os bolsonaristas começam, principalmente
os bolsonaristas da bolha achar que, opa, abriu-se aí uma porta pela qual nós podemos ingressar, ou uma porta que permitirá ao cabo a absolvição do Bolsonaro, ou o envio desse processo para a primeira instância, que é uma coisa que não acontecerá em hipótese nenhuma. É o mais Não, não, setenta não. e duas horas Hein? dele. É o Hein? tal, é às 72 horas. Alguma coisa vai acontecer. É. Alguma E aí é, é, fica sempre se é uma alimentando com isso. esperança. é, não tem condições. Eu acho que politicamente foi um tiro no pé. É, eu me lembro Mas essa que coisa de tiro no pé, ele continua dando, ou eles continuam dando com a maior frequência e não. continuam, e continuam, e Eu estava continuam, me e lembrando, continuam. até falei com você outro dia que quando a gente estava na quarentena da pandemia, no início, que o Bolsonaro fez aquele pronunciamento da gripezinha, eu te liguei de casa e falei: o que está acontecendo? Não é possível que ele não entenda que isso que ele está fazendo é ruim para ele. Ele está jogando uma eleição fora. Isso eu falei para você no dia do discurso da gripezinha. Não é possível que ele está jogando. E aí eu me lembro que agora, 5 anos depois, eu te ligo, eu estava no Rio trabalhando, te ligo e falo: eles estão fazendo isso de novo com a tarifaço. E aí é nessas horas que eu duvido da realidade. Esses pessoal vivem uma realidade paralela. A vida real deles se passa numa bolha de mídias sociais, como se tudo se definisse dentro dela. A mídia social influencia, com certeza. A mídia social é uma ferramenta poderosa de convencimento, de se fazer política, enfim, de se criar narrativas. Mas no final das contas, existem processos, instituições, e existe um limite que as redes sociais não vão conseguir ultrapassar todos esses limites. Pelo menos eu espero que não. E eu, então, assim, eles trabalham numa realidade que não existe. É uma realidade paralela. É a realidade de que você vê o discurso do Nicolas ontem. Aliás, uma das coisas é, nem ontem, apesar de você ter a bolha bolsonarista toda, vamos lá, de volta, não vou dizer toda de volta, mas de volta ali, porque a tornozeleira, todos esses fatos, né? O Trump, a tornozeleira, a esperança, a lei Magnitsky lá, nem sei como pronunciar isso, todo mundo ali, mas o entorno político completamente Sumiu, distante. né? Sumiu Completamente. Não, completamente. e curioso é isso, quer dizer, eu duvido até do grau de informação desses ditos líderes de direita da política, né? Porque não é possível. Na manifestação que flopou, como o Guga adora dizer, seu irmão, na manifestação que flopou na anterior, tava lá o Tarcísio de Freitas, se eu não me engano, o Caiado foi ou não foi, mas enfim, tinha nomes de peso, ou ditos de peso da direita aí, que aspira ao apoio de Bolsonaro para se lançarem candidatos à sucessão do Lula. Dessa vez não. Estava se duvidando muito, a expectativa era muito rasa, muito pequena. Achava-se Não, que essa não ia reunir tanta gente. Mas não é possível que esses líderes de direita, como Tarcísio e outros, não tivessem o mínimo de informação de que não, opa, essa manifestação vai ser maior. Não a acho que eles questão não é essa. faltaram. Aqui- Diga qual é a questão. A questão é, na passada, independente do tamanho do público, a pauta era contra o STF e era defender o Bolsonaro. Isso é uma coisa. Por mais que a pauta seja proteger o Bolsonaro nessa, na passada não tinha um tarifaço por culpa dos Bolsonaros. Não tinha ainda o fato do Eduardo Bolsonaro ter conseguido, ou o Trump ter usado ele para chantagear o país, como a gente queira avaliar. Essa manifestação vem com esse fato novo, que é você tem uma tarifa imposta ao país, que prejudica o país, graças ao Bolsonaro, e prejudica um setor que é ligado diretamente à direita,
os grandes empresários, o agro, todo mundo muito umbilicalmente ligado à direita está sendo prejudicado. Então, ir para uma manifestação dessa, hoje, é, é você se vincular com o que está acontecendo agora, com o tarifaço. Eu não consigo desvincular um cara que vai para a rua. Se você visse a manifestação hoje que tinha, ontem que tinha de bandeira dos Estados Unidos, um negócio super patriota, né? Cheio de bandeira dos Estados Unidos, cheio de bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, imagina, você que quer ser candidato a presidente Caiado, o Ratinho, o Zema, você poderia ir numa manifestação defender o Bolsonaro? Sim, mas agora defender o Bolsonaro hoje significa defender os Estados Unidos também. Defender o que o Trump está fazendo. E eles estão agora numa corda bamba, porque também as pesquisas já começam a mostrar uma desidratação do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou, começou a cair perto do Lula, né? Você começa a ter uma curva diferente na pesquisa, então você começa a ter um efeito negativo que que esses governadores pretensos candidatos a presidente querem evitar. Eles querem o ônus, mas eles não querem o bônus hoje de ser Bolsonaro. Só que ainda não sabem como resolver isso, porque essa bolha bolsonarista é tão radical que se você não falar que o Bolsonaro é a coisa mais linda do mundo, que o, desculpa o termo, o cocô dele é cheiroso, não vai adiantar. A galera vai ficar indignada com você. Então, eles também têm um trabalho com o público que é muito complicado, porque ele é muito radical nesse lugar. Essa Eu galera que foi na sei. manifestação ontem está nesse lugar. Mas a ausência desses líderes de direita, no momento em que eles precisam tanto, e continuarão precisando, claro, mas que precisam do apoio do Bolsonaro, quer dizer, à medida que fica cada vez mais claro que, olha, não tem jeito, não tem tarifaço que livre Bolsonaro, não tem intervenção de Trump que livre Bolsonaro, é isso que a gente está vendo desde o momento que o seu Trump vinculou uma coisa a outra. Então, é, o fim do Bolsonaro está cada vez mais próximo. Se havia antes dúvida que não, quem sabe, pode ser que alguma coisa aconteça, não há mais dúvida nenhuma. Por isso que eu acho até que, e você tem razão nisso, os bolsonaristas radicais, esses saíram e foram a campo ali prestar sua solidariedade, não só a Bolsonaro, mas a Trump e ao tarifaço. Mas esses líderes, eles precisam do apoio de Bolsonaro e eles estão sendo acusados pelos bolsonaristas. E o Bolsonaro não é idiota, ele também está vendo isso, que na hora do pega para capar, eles tiram a dele da reta. Porque eles não querem, eles querem o apoio de Bolsonaro, eles querem os votos do Bolsonaro para se elegerem, mas eles não querem se contaminar com isso. Eles estão achando o Bolsonaro tóxico demais. E com É. essa coisa do tarifaço de Trump, pior ainda. Então, aí o seu Tarcísio de Freitas, que tinha um problema, ou tem ainda um problema de nódulos, que ele, desde a eleição dele, aliás, desde antes dele se eleger, segundo eu li hoje no jornal Estado de São Paulo, essa informação não se tinha até hoje. Ele tem esse problema que ele foi submeter a esse procedimento médico, o termo usado, no domingo, na hora da manifestação pró-Bolsonaro e pró-Trump. Ele tem esse problema, a acalenta esse problema desde antes da eleição. Ele descobriu esse problema antes da eleição e não cuidou dele. Por quê? Porque não era uma coisa de urgência e continua não sendo. Mas ele marca o procedimento médico para o dia da manifestação e depois diz: não, foi um conflito de agenda. Tenha dó. Nós somos até muito Mas inocentes é ou isso. desinformados, mas não O- é esse ponto. Sim, mas ele vai pagar um preço por isso. Isso não sai de graça. Vai pagar, Entendeu? mas eu acho de verdade que lá na frente, aí bem lá na frente, o cara que for ser o candidato à direita
tá tão polarizada a questão que, que vai ser um meio Pablo Marçal, assim. O pessoal muito radical do Pablo Marçal votou no Nunes porque ele era um antipetista, no final das contas. Eu não estou dizendo que Um a direita não vai se juntar no No segundo final das turno, não. contas, é, seja o Caiado. Então, eu acho que a disputa entre eles é para ver quem o Bolsonaro vai botar a mão. Porque isso vai influenciar quem vai para o segundo turno com Lula. Porque depois, independente do Bolsonaro, esse cara vai ter os votos da direita. Mas Claro que vai. agora é importante para eles disputarem essa preferência do Bolsonaro, porque essa preferência pode definir a viabilidade do cara ou não ir para o segundo turno. É isso. Sim, mas como é que eles disputam isso, essa boa vontade do Bolsonaro para abençoar um deles, faltando no momento que Bolsonaro mais precisa da ajuda deles? Exatamente. Sim, Assim, é porque aí eles estão contraditório. brigando, o Caiado vai brigar com o agro no Goiás, o agro que está sendo afetadíssimo pelas tarifas. Não, não vai como O Ratinho vai brigar, o Tarcísio vai não, brigar. Vai. como o Tarcísio também, era isso que eu ia dizer, como o Tarcísio não. Mas sim, mas se no momento desse, de desespero de Bolsonaro, que está vendo ali a cadeia, a prisão se aproximar a passos largos, mas que ainda assim acredita que, quem sabe, pode acontecer algum milagre com a entrada em campo do Trump. Nessa hora, aí, esses nomes eles desaparecem de cena, eles poderiam ter ido lá e até criticar o Tarifaço, por que não? Mas defender Bolsonaro, entendeu? Vou criar Hein? vou criar uma teoria da conspiração aqui. Vai que todos eles se falaram e combinaram de não ir. Para falar, ó, se Com a fode, concordância de todo Bolsonaro, com a mundo se concordância de ferra nessa Bolsonaro. aqui. Não, sem Bolsonaro saber. Ah, Vamos, sim. todo mundo se ferra junto. Não, Entendeu? Ninguém vai. Ninguém Sim, mas vai. por quê? Mas que se ferrar junto também significa que eles acham que Bolsonaro não tem outra alternativa. Vai ter que passar a mão na cabecinha de um Vai deles. ter que ser Não, não, alguém não, dele. não. Mas Vai ter que ser alguém da Bolsonaro tem uma. família dele. Mas peraí, sim, mas é isso que eu ia dizer. Mas Bolsonaro não está obrigado a passar a mão na cabeça de Tarcísio, Não. nem de Caiado, nem de Ratinho, nem de ninguém, a não ser que ele queira. Mas, Entendeu? sinceramente, alguém da Você família. pega a pesquisa recente Datafolha, que mostra, por exemplo, que a Michelle, cuja foto apareceu ali, pode aparecer de novo, e que ontem não estava. Aí você pode dizer, pô, até a Michelle faltou à manifestação em favor do seu marido numa hora tão desesperadora como essa, mas ela estava num evento lá no Pará, mas foi participar de todo jeito da manifestação em Belém. Talvez muito pressionada para participar, talvez não fosse o interesse dela de participar, porque ela também é esperta, ela sabe que também paga um preço por se juntar aí em defesa do marido numa hora dessa. Mas, bom, isso não é intriga que eu estou fazendo, isso é só cálculo e especulação. Mas a dona Michele Bolsonaro, nesta mais recente pesquisa Datafolha, ela aparece mais bem colocada quando disputa contra Lula a presidência da República do que o próprio Tarcísio. Tá aqui em algum lugar? Tá aqui, cadê a Michele? Michele, tá aqui os dados da pesquisa do Datafolha. Ou pelo menos deverá estar aqui, porque eu separei. Ela perderia na simulação feita pelo Datafolha. Trata-se de uma simulação, fica todo mundo, se a eleição fosse hoje, a eleição nunca é hoje. Então você fica começando a fazer cálculo. Se a eleição fosse hoje, não é hoje. Daí, essas pesquisas, tudo bem, vão acompanhando. Você é, como eles dizem, um filme. Você vai ter que juntar as pesquisas todas para ver como é que evoluiu daqui para lá. Mas o que vale mesmo é quando o jogo começar. Só vai começar para valer
e de meados do próximo ano em diante. É quando isso vai esquentar. Mas muito bem, nessa mais recente pesquisa Datafolha, Lula na simulação contra a Michele, Lula tem 39% das intenções de voto contra 24% da Michele. 39 a 24. Já com Tarcísio, Lula tem 38, mas Tarcísio tem 21. Então, a Michele, o Bolsonaro tem a opção, se ele quiser fazer como o Lula fez em 2018, de pelo menos ele passou um bom tempo dizendo que vai seguir o exemplo de Lula, não sei se ainda tem isso na cabeça ou não, ele não tem por que ter pressa. Porque se ele passar a mão na cabeça de qualquer um desses nomes, desde agora, desde depois de ter sido condenado, vai nascer grama, como eu gosto de dizer, na porta do local onde o Bolsonaro esteja preso, porque ninguém vai mais lá para consultar. Mas como? O homem agora é Tarcísio. Não, o homem agora é Caiado, é Zema. Zema esse não tem a menor chance. É o Ratinho. Não, o Bolsonaro, do Agora, ponto de vista estratégico, agora, está certíssimo. Ele tem que tá segurar o que certíssimo. Ele puder. pode fazer isso e dizer, não, nem tão cedo que estarece. Então vou, tenho opções. Pode dizer mais adiante, há tempo de algum governador se sentir ungido e se desincompatibilizar do cargo, que só tem até abril, para largarem os governadores. O governador que quiser largar e disputar a eleição presidencial, ele tem que largar até 1º de abril do próximo ano. Bolsonaro pode esperar até lá. Será um sufoco para qualquer um desses que, pô, e aí, vou ter ou não vou ter o apoio de Bolsonaro? Bolsonaro poderá negociar em melhores condições com esse eventual ungido por ele. Mas Bolsonaro também poderá se dar o luxo de dizer: ah, não. Eu vou lançar aqui Dona Michele ou algum dos meus filhos. Os filhos eu acho mais complicado, porque Eduardo tá, se puser os pés aqui, vai ser preso. O Flávio Bolsonaro é um nome vulnerável, é o mais, vamos dizer, político deles no sentido de saber lidar com as pessoas, ou pelo menos pareceu lidar com as pessoas, mas tem a história da rachadinha contra ele, tem a história da compra da mansão dele aqui no Distrito Federal, que ainda é mal explicada até hoje. Tem o negócio da loja de chocolate lá no Rio de Janeiro, compra de imóveis em dinheiro vivo, que não é uma marca apenas do Flávio Bolsonaro, é da família por inteiro. Usar dinheiro vivo para pagar as coisas, o seu dinheiro menos controlado. Mas muito Aham. bem, mas Bolsonaro tem opção. Ele tem a opção até abril, se ele quiser contemplar um desses governadores, que aspiram o lugar dele na eleição presidencial de 2016, e ele tem até agosto, até julho. O Lula ficou dizendo que ia ser candidato quando estava preso em 2018, até final, não, até o começo de setembro. O primeiro turno era no dia 3 de outubro. E o Sim. Lula dizia não, e como preso, o Lula liderou todas as pesquisas de intenção de voto até o final de agosto, a última, se eu não me engano, foi do Datafolha, no final de agosto. E aí veio, aí pediu a inscrição da sua candidatura, mesmo preso, e aí, claro, ouviu o que todo mundo sabia que ele ouviria, que era a justiça dizer, não pode, pela lei da ficha limpa, não pode. Você está preso, seus direitos políticos estão cassados, e você só poderá voltar à vida pública daqui ao tempo em que se esgotar a sua inelegibilidade. O Bolsonaro, se quiser, ele pode fazer a mesma coisa. Se ele se decidir por um dos seus parentes, por um dos seus sucessores de sangue, ele poderá fazer a mesma coisa. E de todo jeito, o apoio dele, mesmo que ele não faça, mesmo que ele fique caladinho, se ele chegar lá por agosto, setembro, ou antes disso, e olhar o panorama, e aí tá lá Caiado disputando,
Duvido que o Tarcísio, nessas condições, seja candidato sem o apoio prévio, garantido do Bolsonaro. Mas, enfim, poderá estar o Caiado, o Ratinho, Zema, quem que for. E o apoio de Bolsonaro, mesmo de dentro da cadeia, será disputado por eles. Se Bolsonaro disser, não, vai ser o Ratinho, vai ser o Caiado, tem um peso nisso. Agora, se ele disser agora, nomear agora qualquer um, o cacife de Bolsonaro vai para o espaço. Posso estar errando nesse meu raciocínio, claro, porque a gente fica também tentando ver como as coisas vão se dar mais adiante, mas nem os próprios personagens, protagonistas da cena política, sabem direito como é que isso vai acontecer. Nunca sabem. Fora o acaso, que costuma fazer cada surpresa fantástica. De repente você está Sim. vendo tudo desenhado direitinho, aí acontece um negócio inesperado que muda o quadro todo. Uma Mas facada, eu por não exemplo. vejo vantagem nenhuma em Bolsonaro, desde agora, dizer quem ele vai apoiar. E isso Não, aumenta a aflição desses candidatos que dependem de Bolsonaro para se candidatar. Por quê? Eu quero ver quem era desses líderes aí que faltaram à manifestação de ontem e que foram acusados, apanharam feio do Silas Malafaia, o pastor que organizou aquilo tudo, apanharam feio deles. Cadê vocês? Por que, é que não estão aqui? Não sei o quê, papapá. Isso tudo fica na cabeça dos bolsonaristas. E o Tarcísio ainda tem um medo, tá aí não é talvez só o Tarcísio não, que é o de Bolsonaro dizer antes de abrir que o apoia e daqui para lá resolver mudar de opinião e apoiar um outro nome. Quer dizer, é tudo muito inseguro. Mas volto a repetir, não vejo por que Bolsonaro ter pressa. não, não Não tem que ter. vejo. Não terá. Eu acho que ele está, do ponto de vista dele, do lugar dele, jogando corretamente. Ele tem que usar o tempo. Ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que, que o cacife político dele tem prazo de validade e ele tem que gastar esse prazo até o limite. É, mas eu acho também que se ele escolher alguém da família, é o que o PT mais quer hoje, é que ele escolha alguém da família dele. Não, quanto a isso eu não duvido, Eu claro. acho que. O Lula, na eleição passada, de 22, o Lula escolheu, olha, Bolsonaro é o meu adversário. Eu quero ele por adversário. Ele eu terei mais chance de derrotar. E quase se enganou, né? Porque foi aquela eleição dramática. Você estava lá naquela noite, lá em São Paulo, e a Sim. gente se falava pelo telefone, e tinha hora que você estava animado, achando que o Lula ia ganhar do Bolsonaro, e tinha hora que você me parecia muito abatido. Mas muito bem, mas voltando. O Lula escolheu o Bolsonaro. Ganhou apertadíssimo. Eu acho que para o Lula, um candidato bolsonarista, marcadamente bolsonarista, será o melhor para enfrentar. Posso estar enganado, posso estar fazendo o cálculo errado, mas é o melhor. Se ele pudesse ter Bolsonaro solto, né? Manda esse processo lá para a primeira instância. Quer dizer, as suspeitas, as acusações não somem, não desaparecerão, mas aquilo vai ficar enterrado na primeira instância. E Bolsonaro candidato seria o melhor dos mundos para Lula. O segundo melhor dos mundos é um candidato claramente bolsonarista, marcadamente bolsonarista. Família. Eduardo É, Bolsonaro é o é, melhor nome é, que tem. Concordo com você. Agora, Bolsonaro tem tempo. Como dizia o senador Marco Maciel, ex-governador de Pernambuco também, e essa foi uma das frases que mais se repetia e que se repete até hoje na imprensa, todas as vezes que se está discutindo prazo, prazo, prazo. O Marco Maciel disse uma vez: quem tem prazo não tem pressa. É uma verdade absoluta. Porque até lá pode ser que, antes que se esgote o prazo, que o mundo mude, que um asteroide caia, que seu Trump invada o Brasil, qualquer coisa.
Então você pode sempre mudar. E tem problemas também, essa é uma outra tirada política, não do Marco Maciel. Tem problemas que têm solução e tem problemas que não têm solução. Os problemas que não têm solução, não têm solução. E muitos problemas que tem, eles se resolvem por ele mesmo. Aí já é uma ponta de cinismo meu. Então, administrar essa questão de tempo e de prazo é complicado, mas existe. Bolsonaro não tem prazo. E é muito difícil que um candidato da direita se eleja presidente da República na próxima eleição sem o apoio declarado, assumido de Bolsonaro. Ele é o líder da direita nesse país. Da direita até chamada, o que se apresenta como civilizada, porque votou nele em 2018. Para não votar no Haddad, indicado pelo Lula, a direita civilizada votou em Bolsonaro no 2018. E uma fatia dela, que nunca se saberá o tamanho exato, votou em Lula, o que fez diferença na eleição de 2022. A direita, É, 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 não sei é isso que se, eu penso, mas. eu não sei se a direita, enfim, quando você faz esse tipo de escolha num radicalismo tão extremo como é o da extrema direita no mundo, não vou falar só no Brasil, eu acho que você joga um pouco da sua civilidade no lixo. É, é, Você vê isso em Portugal, em que realmente a direita foi civilizada e falou aqui, a extrema direita não tem conversa. Você vê alguns países em que Pois é, mas agora, mas ela ganhou a eleição em Portugal e já se juntou com a extrema-direita e toda. Agora vai ter daqui a alguns meses eleição para presidente da República, porque a eleição anterior foi para o parlamento, primeiro-ministro, essa coisa. E o mascotado para se eleger presidente da República em Portugal é um almirante que é de direita e que também está se chegando ao Chega, que é o partido de extrema-direita de lá, que saiu de dois representantes há menos de 10 anos no parlamento para 60 e tantos no atual. Não, é, não celebre o que acontece em Portugal, não, porque lá vai piorar muito. essa coisa do imigrante está pegando muito na Europa, né? É. É, Agora, aqui tem outras coisas pegando também. Um é o Marcos Duval, nosso senador bolsonarista, porque o Marcos Duval se elegeu pelo